Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita de amor. Boa tarde, internautas do programa AuTV Mulher. Nesta terça-feira o programa está imperdível. Nós temos duas militantes dos direitos humanos da cidade de São Paulo, duas guerreiras, batalhadoras e que têm uma trajetória extraordinária na luta em defesa dos direitos humanos. Está comigo aqui hoje uma pessoa que eu tenho o maior respeito, admiração, trabalhei em algumas lutas com essa militante e que é a Jandira Ribeiro. Que bom tê-la aqui no programa AuTV Mulher, conversando com os nossos internautas, com as nossas mulheres do Brasil, fora do Brasil, mulheres que estão também rompendo com barreiras. E você é um exemplo disso, né, Jandira? Então, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer vocês, né, a Liz, a Mona, por ter me convidado, né, e reconhecido. Eu não pensava que era dessa grandeza, eu pensava que era uma coisa mais simples. Mas estou aqui porque eu acredito que nós temos que colocar nossas ideias e aquilo que a gente acredita. Porque se a gente está na militância e acreditando nos direitos humanos, porque temos que valorizar e defender valores que parece que muitas vezes por questões econômicas, por interesses, que a gente não vai citar quais são, e essas coisas estão se perdendo. Então, o valor à vida é o mais importante. Que bom, olha aí, já começou dando uma aula, o valor à vida. Como é bom, né? O respeito ao outro, a tolerância, né? E só uma pessoa com uma maturidade como essa pode chegar na frente de uma emissora, na frente de um programa voltado ao universo feminino, falar: nós somos militantes porque defendemos a vida independente, incondicionalmente. E de uma outra geração, mas também uma militante, está aqui comigo, que você da Rede AuTV já conhece, é a Liz de Souza, que é uma profissional do serviço social. Que bom tê-la mais uma vez no programa AuTV Mulher. Obrigada, Amanda, mais uma vez pelo convite, né? Aceitamos de prontidão quando soubemos o tema, que seria a redução da maioridade penal, que defender a juventude hoje não é uma questão de conceito, é questão de dignidade, é questão de humanidade, é advogar mesmo por quem não tem quem fale por eles. Porque nem sempre a voz da juventude e da criança é ouvida da forma com que tem que ser ouvida. Certeza. E a Jandira, muito humilde, né? Muito simples. Ela diz que nem sabia porque fui convidada. Pois nós sabemos porque você foi convidada. Pela sua luta, pela sua trajetória e pelo que você tem para falar para nós, o que você tem para colocar para nós. E eu quero aqui começar o programa fazendo a pergunta para as duas. Mona, eu queria justificar, assim, quando eu disse que não sabia, no sentido assim, que eu não sabia que eu ia ter, assim, tá na mesa, eu vinha para apoiar a Liz, porque eu costumo dizer que a Liz é a minha pequena grande, coisa né, boa. como mulher, que eu, assim, eu parto do princípio que a gente tem que valorizar a nossa juventude, né, mulheres jovens com essa garra. E o papel da militância é formar novas gerações, não adianta ficar só conosco, nós temos que estar gerando novas cabeças, novos militantes, e a Liz, com certeza, já tem os filhotes dela também. Agora, nesse sentido que eu quis dizer. Com certeza. Eu disse nesse sentido. Só agradecer a Jandira, que como ela fala que eu sou a pequena grande, eu sempre falei para ela que, assim, ela é um exemplo de mulher, um exemplo de vida, é um exemplo de ser humano. Quando eu crescer, eu vou ser igual a ela. Ótimo. Olha, as mulheres hoje estão uma jogando confete na outra, porque são mulheres de garra, mulheres de luta, mulheres que no cotidiano enfrentam barreiras e começam a desfazê-las. Agora, eu quero saber, Jandira,
Você enfrentou algum preconceito no decorrer da sua vida, na tua militância? Também a você, Liz, por ter essa força, por ter essa garra. No bastidor, você estava me dando até um exemplo hoje, mas eu queria que você colocasse. Você já se sentiu, desde quando, assim, com essa cabeça de consciente, guerreira, sabe, desfazer o preconceito? Desde quando? Como é que você foi conquistada para essa militância? Na verdade, a minha militância, ela começou desde muito nova, nos movimentos de moradia, acompanhando minha mãe, minha avó, pessoas mesmo da periferia que não acreditavam, pessoas que não chegam na universidade, né, por ter nascido mesmo numa situação menos favorável. Então, a gente sofre preconceito o tempo todo. Eu sofri muito preconceito por ter sido jovem, porque eu não era politizada e pedia muitas vezes voto para um ou outro candidato, que eu acreditava na ideologia, eu não apoio por dinheiro ou simplesmente porque está na televisão. Eu acho que esse dado é um alerta fundamental, porque quem apoia por troca, um dia ele vai ser trocado. Com certeza. Né? Já está sendo. Está sendo, né, Jandira? Então, o quanto é importante você conhecer a história de um candidato, conhecer os compromissos desse candidato e saber por que você está livremente, porque você está apoiando essa pessoa. Esse é o processo mais rico da nossa sociedade, né, Jandira? É. Que a gente conquistou a duras penas. Duras penas. Não foi? E uma das coisas que eu costumo dizer que o maior exemplo político que eu tive na minha vida foi quando nós chegamos no estado do Paraná e deram para o meu pai um papelzinho branco com o nome do gerente da fazenda para que ele levasse num armazém. Aí meu pai sentou conosco, eu tinha 13 anos de idade, ele sentou conosco e disse assim, nós vamos passar necessidade, mas quem paga a conta sou eu. Então não vou levar esse papel lá. Então a primeira lição política que eu tive foi essa. E a partir de então, eu podia ter discriminação, mas eu nem percebia, Mona. Porque assim, o meu pai era um homem defensor das mulheres, nós éramos em 4 mulheres. Quando viemos para São Paulo, disseram assim para o meu pai, você é louco, você ir para São Paulo com 4 filhas mulheres, lá elas vão ser prostitutas. E o meu pai disse, vou, e a gente galgou, sempre valorizando a questão feminina, eu sempre participando das atividades. Eu participei dos Queixadas em Perus, da luta contra o pó. Eu trouxe, né, o seu Antônio da Queixadas aqui. As meninas lançaram um livro aqui, da Queixada, que essa é uma luta linda, que eu quero um dia retomar com os nossos internautas. Nós estamos, Mona, e aí você é convidada a fazer parte da luta do bairro de Perus para transformar a fábrica em centro de apoio ao trabalhador e que os jovens conheçam a cultura, conheçam um pouco a história da não violência, né, da firmeza permanente. Agora, Jandira, no governo da Luísa Erundina foi tombada. Foi tombada, mas aí aí passaram a destombar uma parte, né, porque tinha um prazo de 5 anos. E aí parece que não houve interesse depois, né, nos outros governos. Os outros governos refizeram o tombamento? Refizeram. Nossa, mas então é hora de voltar essa luta tão importante, porque é uma conquista do povo, né? Você conhece lá? Conheço. Então, falaram isso para o seu pai, vocês vão sair do Paraná, vão para uma cidade grande, uma metrópole com 4 mulheres, e essas mulheres não terão... chance a não ser... Chance. Apesar de todo o nosso respeito às trabalhadoras do sexo. Eu não tenho nada contra, né? É uma trabalhadora como qualquer outra. Com todo o nosso mas respeito. Não que o poder público deveria de protegê-la muito mais. Muito mais. Dando condições de proteção a ela e à família. Não é? Mas o que às vezes o que chateia assim, né? É a forma pejorativa como se coloca, né, Mona? Porque, por exemplo, se é uma escolha e é uma trabalhadora, por exemplo, Jesus, quando ele conversou com Madalena, ele quis dizer, ele não disse, na Bíblia não fala, né? Porque foi escrita por homens, mas ele diz assim, ele quer dizer, se vocês não foram
receber o carinho delas, então que atire a primeira pedra. Então, Jesus foi sábio, né? E eu, por exemplo, militante das comunidades eclesiais de base, eu sempre militei na questão da fé e política, né? Participei na formação, na Frente Nacional do Trabalho. E agora o Papa dizendo isso, quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Quem somos nós para julgar alguém? O que nós temos é que fazer o que a história nos ensina. Não, acolher. Quando, por exemplo, assim, como eu sou de comunidade de base, por isso citei o Evangelho, mas, por exemplo, quando Jesus foi o maior ser político, né, de todos os tempos, e aí ele diz assim, se você não contribuiu para que chegasse a essa situação, então, por exemplo, hoje a gente vai falar da maioridade penal, né? Então, por exemplo, às vezes nós ficamos criticando a nossa juventude, mas, por exemplo, nós vivemos uma história no Brasil desde 1500, e a Alice, que está mais recente na escola, me lembra quando que acabou de sair da universidade, me faz lembrar quando que foi proclamada a lei do ventre livre, que eu não me lembro, 1800 e pouco, né? Nós tivemos quase 4 séculos de escravidão nesse país, então, não é? Quase... É uma herança pesada, né? Quase 4 séculos. E quando se decreta a lei do ventre livre, então, por exemplo, a infância, ela fica livre do quê? E para quê? Não é? Então, a infância foi desassistida por esses 4 séculos, não, muito mais. Nós estamos em 2014, né? Sim, da escravidão. Da escravidão. Mas eu digo assim, desassistida de todas as formas, historicamente, durante séculos. E só a partir da Constituição de 88, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem se proteger, nós vamos ser tutores, né? O Estado tem que ser tutor dessa criança. Ele tem que garantir, minimamente, né, as garantias de escola, saúde, educação, direito à família, lazer. Agora... E isso, por exemplo, e quando eu coloco isso, Mona, é porque, por exemplo, nós temos, eu acho, por exemplo, o Perus tem uma defasagem enorme de vagas, parece que 700 ou 800 crianças fora da creche. Pegando toda a cidade de São Paulo, eu não sei, o número porque total. Não era esse o tema, a gente não levantou dados. Mas a gente percebe uma defasagem enorme. E, por exemplo, quando essas crianças ficam desassistidas na infância, ela vem sofrendo uma série de privações de educação, de lazer, de cuidado da família, de apoio. De formação. Né? De formação. Agora, você me colocou aqui que nós temos uma conquista formal. Nós temos a conquista da Constituição e temos a conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na lei nós estamos bem, como todo mundo fala na fita. Bem, mas há uma distância, há um hiato entre aquilo que está na lei e o cotidiano. E aonde é que você verifica essa distância entre esse direito conquistado no Estatuto e no dia a dia, não? Bom, para começar, só em ter esse debate de redução de maioridade penal, você já está percebendo uma falha. Porque a Constituição, quando ela coloca a maioridade penal, a menoridade, na verdade, ela já é uma lei pétrea. Lei pétrea não pode ser mexida. Então, se está abrindo margem para que tenha esse tipo de discussão, é porque a gente já está retroagindo, a gente já está voltando. E uma coisa gravíssima, porque o problema da segurança é estrutural, é muito mais profundo e só há foco no adolescente. Parece que ele é todo o problema da segurança e o problema de segurança é muito maior, não é? E há um foco ideológico em cima da criança e do adolescente. Não sei se vocês percebem isso. Assim, eu como filósofa, né, a gente gosta de partir da pergunta, né? O que é segurança? Não é? Porque parece que, por exemplo,
quem é responsável pela segurança é o Estado. E que o cidadão, ele não tem responsabilidade com isso. Mas a segurança, ela vem desde de todas as seguridades, né? Para que não gere violência. A família tem que ter seguridade no trabalho, emprego, a sustentabilidade da sua família, garantias, né, de viver, né, moradia, o respeito à mulher. No né, lar e fora do lar. No lar e fora do lar. O alto índice de violência contra a mulher, não é? Então, veja, se você tem uma violência vista como natural dentro do lar, imagine essa criança que está em formação, que entendimento que ela tem da relação homem-mulher. E se vivemos uma sociedade violenta, né, onde a gente não respeita os direitos, onde a gente quer, por exemplo, garantir somente o meu umbigo, né, aquilo que está próximo de mim. Então, por exemplo, eu não tenho mais filhos adolescentes. O meu caçula tem 30 anos. Então, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, ah, mas você, né? E se alguém vier aí na sua casa e fazer isso ou aquilo, né? Não vou nem citar, porque senão a gente acaba... Criando uma grande polêmica. Criando uma grande polêmica, porque as pessoas... Parece que tudo... As pessoas gostam de se espremer, né? Sair sangue, ao invés de cultivar a fraternidade, a não violência, né? De não postar. Por exemplo, a gente tem uns avanços interessantíssimos, né? O celular, o Facebook, todos esses meios de comunicação. E o que a gente faz? A gente usa isso para disseminar a questão da violência, do desamor, do ódio, da incompreensão. E a gente não percebe pessoas cultivando, né, esses laços afetivos, usando, né, esses mecanismos que temos, que conquistamos, porque são conquistas nossas, né? Mas veja só, a escola está preparada para isso? Porque essa criança que um dia vai para a infração, ela passou pela escola. Essa escola, como que lidou com essa criança? Como que ela preparou essa criança? Como ela amparou essa criança? Como que ela dialogou com essa criança? Né? Esse é o papel da escola, da mídia. Nós estamos aqui na mídia, nós estamos aqui numa TV pela internet. O papel da mídia nessa formação. Você pega os meios de comunicação, fica o dia inteiro martelando nessa questão da redução da marginalidade. Não é? Mas vai no âmago da questão. Esse é o problema? Essa é a questão, não é? E o papel da família, né? E o papel da comunidade. A comunidade também tem um papel. Eu me lembro, Jandira, quando eu era criança, que quando você tinha, eu morava numa vila, quando você tinha uma criança que saiu um pouquinho mais distante daquela vila, algum adulto que tivesse visto aquela criança naquele lugar, já não era uma questão de fofoca, nada. Ele também ele se sentia também responsável pela educação daquela criança. Ele já chegava e comunicava aos pais, olha, eu vi o seu filho lá, tal, ver com quem ele está andando. Não era isso? Eu faço isso e fiz isso durante anos na minha rua. A minha rua era, por exemplo, quando eu mudei em 77, o táxi não subia na minha rua, por conta da violência. E eu fui com a comunidade, com os trabalhos da comunidade, a gente foi trabalhando isso com os CJs. Aí o que aconteceu? Hoje, a rua que eu moro, o pessoal senta na calçada e conversa, e brinca, dança. É uma né? comunidade. Se tem alguém com um som muito alto, eu vou lá e digo assim, olha, tem idoso na rua, tem pessoa doente, então vamos respeitar. Isso acontece. Então, eu acredito muito no diálogo. Agora, eu queria, assim, voltar um pouco, Mona, assim, que nós somos fruto de uma ditadura, de um regime militar. De 64 para cá, nós estamos vivendo uma geração onde muitas vezes tudo foi proibido. Muitas coisas, por exemplo, a gente fala assim, que na época de 70, por aí, a gente dizia que os jovens tinham causa.
Hoje nós estamos vivendo uma era sem causa. Por quê? Porque, na verdade, fomos tolhidos de muitas informações durante um período. E a gente, ninguém se responsabiliza por isso. Acha que não, que a responsabilidade dessa violência só é do jovem. Só é da família. Só é da família. Eles querem punir aqueles que já foram punidos durante Você teve um décadas, Estado né? repressor. Todo o Estado repressor. Agora, aqui quando o Liz colocou para nós da importância de defender a juventude, você acha que a juventude... a juventude deu um exemplo aqui para nós, por favor, de julho para cá, esse país mudou. Esse país é outro. Não é? Pode ser que tenha entrado outros interesses no meio, mas a juventude rompeu e foi para a rua e disse, olha, nós queremos saúde padrão FIFA. E nós queremos políticos que nos representem, não esses que estão aí. Congresso que não nos representa, né, foi o que pegou mais. É o que pegou. Né? Aí vieram as outras lutas. Mas uma coisa que você falou que eu achei bem interessante foi quando você falou do papel da imprensa. A imprensa, a mídia, ela sempre coloca o jovem, o adolescente, como o assassino, o vilão, o marginal. Só que eles não contam o número, eles não mostram o gráfico verdadeiro. 2% dos crimes cometidos são por menores. São por menores. Então, assim, por adolescentes. Isso. Inclusive, esse termo é pejorativo. E se é cometido por um adolescente, quem foi a pessoa que vendeu a arma? Quem foi a pessoa que facilitou esse crime? Quem foi a pessoa que deu esse exemplo? Também. Porque assim, um jovem, pelo menos é o meu caso, eu sigo o exemplo da minha mãe, eu sigo o exemplo da comunidade que eu vivo. Né? Eu seguia. Para chegar até aqui, eu precisei me espelhar em alguém, porque ninguém nasce sabendo tudo, então você tem que aprender. Se a sociedade não ensina, se os movimentos estão distantes, se a família não está do lado e se o poder público não cumpre aquilo que ele precisa cumprir, educação de qualidade, porque colocar um prédio e não colocar professor não é educação. Colocar um professor em sala de aula que não tem condições de trabalhar também não adianta. E o professor, quando você fala, desculpe, Liz, geralmente são mulheres. Mulheres que têm a dupla jornada de trabalho, mulher que é mal remunerada, não é? Então, isso que é importante trazer para um meio de comunicação como esse, que nós mulheres, cada vez mais, nos nossos espaços de trabalho, temos que ser valorizadas igualmente aos homens. Não é possível continuarmos ainda, Jandira, ganhando 30% do homem. Não é possível fazer a mesma coisa e com uma grande diferença. A mulher hoje é 2 vezes mais diplomada que o homem. Ela tem no mínimo 2 diplomas mais que o homem. E continua ganhando 30% a menos que o homem. Isso quando se fala de mulher branca. Quando se fala de mulher negra, ela ganha 10% a menos do que a mulher branca. Então, o que é quase 40%. Porque, então, é uma discriminação cultural. É aquilo que você colocava, não é? A gente tem que desconstruir essa cultura de violência, de discriminação, né? Essa cultura de levar vantagem, não é? Para construir uma humanizar, porque na verdade nós mulheres, quando a gente defende essas questões, nós não somos contra o sexo masculino. Não. Nós somos a favor, porque nós criamos filhos homens, né? Eu tenho um filho homem, eu tenho 2 genros, eu tenho 2 netos. Então eu não sou, né? Eu quero que a humanidade seja feliz, que o ser humano, que os direitos humanos sejam respeitados. Porque na medida em que os direitos humanos forem respeitados, a gente, por exemplo... Para homens e mulheres. Para homens e mulheres. Idosos e jovens. Brancos e negros. Brancos e negros. Porque assim, eu falo assim, Mona, que eu nunca pensava que a coisa melhor do mundo seria viver a melhor idade. Eu estou vivendo um momento ímpar na minha vida, né? Com toda a energia, com toda a vontade de contribuir, de viver e de defender a vida mesmo, né? E uma das coisas que às vezes eu sinto que na história a gente foi um pouco... Eu sinto que às vezes, e aí eu volto a dizer, porque às vezes eu fico um pouco preocupada, porque como na Direta Já, e hoje a gente vê a história, que a gente foi engolido pelos interesses da mídia
E, Passou por colégio exemplo, eleitoral. nos impeachments que houve, então a gente foi mais ou menos que levado, né? Então o que eu gostaria hoje, que a gente fizesse uma análise mesmo, de não nos deixarmos levar mais por esse... Nesse momento tão por importante esse da história. imediatista, por Entendo esse momento perfeitamente. importantíssimo da história, porque senão, por exemplo, a mídia vai de novo Fazer a cabeça. nos engolir. Isso. Agora, uma questão aqui que eu não posso deixar de te fazer. Você sempre foi uma mulher que foi para a comunidade, transformou a comunidade. Olha, prestaram atenção? Ela disse, quando eu fui para essa comunidade, o táxi não entrava, porque era uma sociedade violenta. Ela desconstruiu e hoje é uma comunidade onde há uma relação social normal como qualquer outro lugar. Olha que coisa linda, olha o papel da mulher, o quanto é importante a mulher quando é consciente. Ela transforma a família, a sociedade. Isso é extraordinário. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, você como sempre foi uma militante, teve algum momento que seus filhos te cobraram para você ficar mais com eles do que ir para a rua? Antes disso, da questão da desconstrução da violência, então quando houve toda aquela coisa da mídia falar da violência e o táxi não subir e tudo mais, aí todo mundo começando a murar seus quintais e colocar vidro, porque antes era vidro ou aquela grade de seta. Então o meu marido queria colocar. Aí qual é a reflexão que a gente fez? Na comunidade a gente falava que a gente vivia em comunidade. E aí eu conversei lá em casa. Como que nós íamos pôr vidro no muro se eu ia estar duvidando do meu vizinho do lado? Qual era a relação? Qual era a relação que eu ia ter com o meu vizinho? Então eu não fiz isso. Olha, Mona, eu nunca pus chave no meu portão. Eu nunca pus chave na minha porta. Eu moro há 40 anos no Jardim do Urso. E nunca as pessoas cuidam do meu quintal. As pessoas ajudam aos meus filhos a entrar para dentro de casa. Eu cansei de ouvir de pessoas que eram dependentes químicos dizer assim, Jandira, não se preocupe, que eu vou olhar suas filhas até elas entrarem dentro de casa. Eu nunca fiz nenhum acordo com eles. Eu só dizia, eu os amo. Eu não sou a favor do que você faz, mas eu os amo. E quero que vocês vivam, sejam felizes. Se precisar de mim, estou aqui. E os meus filhos viveram isso. E hoje eles dizem que tem coisa que se contarem, ninguém acredita. Um dia eu vinha vindo de uma reunião com a minha filha do meio, Adriana, que hoje mora na Bahia, professora, pedagoga. E ela diz... Aí tinha dois meninos deve estar te acompanhando lá. em Bang Bang. E aí eles viram que eu vinha vindo, disse para o outro, que era inimigo, rival, disse assim, deixa a Jandira passar. E eu passei. Depois tremia minhas pernas que nem vara verde. Se a minha filha não estivesse junto e eu contasse isso, e ela diz assim, mãe, se você não estivesse junto, eu também não ia acreditar, né? Que acontece essas coisas. Então, por exemplo, o respeito, eu digo assim, a não violência, o respeito ao outro, o diálogo, as pessoas saberem com quem está lidando. Porque, na verdade, as pessoas, e os meus filhos nunca disseram assim para mim, mãe, eu sempre os levei. Você se lembra, Mona, da luta pela creche Jacó, lá em Perus, na época da Luísa Erundina, que nós fomos conversar com o Mário Covas. Mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas. Eu vinha de Perus, aqui na Pedro de Toledo. Que era eu a não Secretaria sei como, da Assistência Social. Eu não sei como eu fazia isso, porque só meu marido Você era movida trabalhava. Pela paixão e pela utopia de que todas as crianças da cidade teriam direito a uma boa creche. Eu não tinha dinheiro, Mona, agora, eu não sei. Eu sei, você e muitos outros, nós mistérios. também. Agora, veja que depoimento lindo. É um depoimento de quem acredita na paz, de quem acredita no outro, de quem constrói no seu cotidiano, em conflitos. Não é fácil,
Ela passou por um tiroteio. E ela, pela história, pela forma dela conduzir aquilo que ela acredita, a coisa se deu de uma outra forma. Isso é um exemplo. Por isso que o programa AltV Mulher só convida as mulheres que tenham que colaborar, tenham que dar. Não adianta você querer passar por um momento como esse que a Jandira acabou de depor aqui, testemunhar aqui, se você não tem essa história, se você não tem essa construção. E eu sempre digo, viu, Liz, um menino ou uma menina dependente químico, na hora que você pega na mão dele e fala, eu tô com você, não tem pra ninguém, não tem pra ninguém, só tem pra emancipação dele e dela. Só. Assim, e a gente, assim, se for contarmos histórias, a gente tem Muitas histórias. Muitas. Mas eu quero e aí, ouvir... assim, aí você perguntou, meus filhos, eles têm orgulho, a Liz já viu, conheceu, assim, o tempo todo eles dizem, e às vezes eu me pergunto, será, eu acredito, Mona, que eu deixei de, por exemplo, algum momento de contar a história. Eu também acho né? isso. De, por exemplo, mas não, eu acho que na hora de fazer dormi-los eu estava lá. Eu acho que a sua geração, ela foi muito penalizada, porque vocês tiveram que ir para a comunidade, romper, porque abaixo de um regime militar, como você colocou aqui, no momento inicial do movimento pela creche, movimento pela saúde, movimento pelo asfalto, era uma efervescência, não é? O serviço social teve um papel extraordinário nesta luta, nessa colaboração, porque o serviço social era espalhado pela cidade inteira e eram conscientes e tinha uma relação horizontal com a comunidade, na construção e na defesa dos direitos da comunidade. Então, não só o serviço social, os padres, a Igreja Católica teve um papel extraordinário, outras igrejas também, assim outras categorias, não é, Jandira? E foram se formando... os clubes de mães. Os clubes de mães, nossa, que coisa linda, contra a caristia. Agora, tudo isso era muito forte, muito presente. Essas mulheres, mães, trabalhadoras e de fim de semana ia bater laje, né, Jandira? Ia bater laje. Não é pouca coisa, não. Isso quem está aqui hoje nessa mesa, na AltV Mulher, são duas gerações distintas, porém, duas mulheres com muita história, com muita ação, com muita transformação. E que nós não fizemos ruptura. Então, por exemplo, eu e a Liz, a gente mesmo sendo de geração diferente, a gente percebe que não há um vácuo, há uma sequência, há assim, eu, por exemplo, quando eu a conheci, eu sentia que no espaço onde eu estava eu podia conversar sobre política, a idade sobre não direito. É limite. Não era limite. Porque o mesmo sonho seu é o mesmo sonho dela. O sonho meu era o sonho dela. E assim, e houve eu acho que uma sinergia mesmo, né? E isso é com muitas outras pessoas, Mona. E eu acredito que a Liz, quando tiver a minha idade, eu tenho 66 anos, quando ela tiver a minha idade, ela vai estar também com essa sinergia com juventude que vem vindo, que vão dar sequência à nossa história. E assim, e acreditar que o que vale é a vida. E ela tem que ser defendida com unhas e dentes. E o que mais estiver perto. Mona, quando você perguntou para a Jandira a respeito do que os filhos dela, se os filhos dela cobraram, eu queria citar aqui a minha mãe. A minha mãe também foi de luta, foi de garra. Ela veio de Pernambuco com 13 anos. E depois que ela veio de Pernambuco, com 13 anos, ela veio para trabalhar. Ela trouxe mais 10 irmãos e minha avó, que sofria violência doméstica. E dizem que as mulheres são mais frágeis, né? Eu falo que a minha mãe era uma criança que trouxe toda a responsabilidade da família para ela. A provedora. E aí o que acontece? Quando eu nasci, quando eu vim, né, para o mundo, conhecer aqui, a minha mãe atuava em movimentos de moradia, ela brigava pela casa própria, ela conseguiu uma casa para minha avó depois de muita luta, né? Depois de muito tempo que ela foi conseguir a dela mesmo, né?
E assim, minha mãe, ela participava dessas manifestações, ela pegou a década de 70, então ela participou dessas mesas redondas que faziam, principalmente na Praça da Sé e no Largo do Socorro. E eu falo pra minha mãe que, tipo assim, eu nunca senti falta dela nem um minuto em casa, porque eu sabia que ela estava construindo um futuro pra mim. Para a sociedade. É. Olha, esse programa é um testemunho de emoções, é um testemunho de histórias vivas e de muita esperança. Aqui eu tive depoimento de duas grandes mulheres, uma jovem chegando na vida e também a Jandira que está chegando na vida, porque o sonho dela não tem idade. O sonho dela continua, é o nosso sonho. E a Jandira colocou uma questão muito importante no decorrer do programa para o AltV Mulher. Ela colocou, nós não somos contra os homens. E eu quero sempre enfatizar de que o movimento de mulher não é contra os homens. O movimento de mulher é pela sociedade, é pela igualdade entre homens e mulheres. O dia que nós mulheres tivermos que reproduzir aquilo que os homens fizeram com as mulheres, é melhor nós não nos movimentarmos, porque não é bom isso. Para a sociedade não é bom para ninguém. O que nós queremos, nós somos diferentes, mas somos iguais nos direitos. Eu quero dizer que esse depoimento para mim foi extremamente, esse foi um programa de muita emoção, porque eu conheço a Jandira, conheci a Jandira quando eu era estagiária de serviço social, então quase com a idade da Lisa, um pouco mais nova, e Jandira já estava na luta, já era uma grande liderança da comunidade, como continua sendo, e sempre muito generosa. Uma mulher que a casa não é só para os seus filhos, é para todos que um dia precisarem. Eu testemunhei isso, eu sei que Jandira é uma guerreira desta natureza. E eu queria colocar aqui um desafio para a gente. Vamos lá. Né? O programa assim, AltV Mulher essa tem vários mística, desafios. que essa mística, eu acho que a gente está vivendo um momento de despertarmos essa mística, do olhar a realidade, do julgá-la e de agir, Okay. de criar novas propostas, né? Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente só olha, né? Mas olha distante como se eu nada tivesse a ver com essa realidade. Mas eu sou parte dessa realidade. Eu faço parte, eu a construo. Se o resultado que tem, ele está como está, ele tem também eu também sou responsável. Com certeza. Então, eu gostaria, né? E eu vinha lendo um livro, e aí, eu posso cantar um refrão do Pai Nosso Revolucionário? Pode cantar. Então vai o seguinte, Liz, dê suas considerações finais. Aí eu vou deixar a Jandira encerrar o programa. Bom, eu adorei o programa, como sempre. Falar de sociedade, falar de mulher, falar de redução de maioridade penal, são assuntos que chamam mesmo a atenção, chamam a sociedade para um debate, né? Jandira, para mim, é uma mulher, é o exemplo, eu vou ser como ela quando crescer, né? Isso ela já sabe. Você já está sendo. Obrigada, muito obrigada a você, a Jandira, a todos os nossos internautas, até a próxima semana, mas antes de encerrar, uns 2 minutinhos, eu vou dar para a Jandira encerrar com o hino do Evangelho. Eu não vou cantar, porque pode ser que eu desentone, né? Mas vou ler. Pai nosso dos pobres marginalizados, Pai nosso dos mártires, dos torturados, perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa-me e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro do pobre, Deus dos oprimidos. Então, por exemplo, às vezes quando nós queremos tratar esse assunto da minoridade penal, a gente está querendo retomar algumas coisas que a gente viveu lá atrás, né? Então, é que eu fico muito feliz que a Liz, né, a juventude está aqui pensando e não querendo que isso retome. Muito obrigada, Jandira, muito obrigada, Liz. Esse tema não esgota num único programa. Com certeza nós vamos retomar essa discussão com outros companheiros e companheiras
e nós vamos manter essa discussão permanente no programa AltV Mulher. Para você, internauta, um bom fim de semana. Mulher de verdade.